Muito bem. Vamos para a parte prática agora. Vamos botar a mão na massa e mostrar como é que a gente aplica um método bem legal para conseguir desenhar o que a gente quiser e principalmente trazer as crianças para fazer isso com a gente. Vamos lá, eu tô com um software aqui que é o que eu uso para dar minhas aulas. Ele simula o papel e o lápis. Então não se incomodem com isso, vocês podem fazer aí no papel e lápis mesmo. Eu só estou usando ele porque ele facilita aqui na gravação. Primeira coisa que a gente tem que entender é o método. E qual que é o método? Como eu disse na aula anterior, o meu método ele é baseado em figuras geométricas. E por incrível que pareça, todas as crianças já sabem disso. Elas já aplicam esse método no dia a dia quando elas desenham uma casinha, por exemplo. Figuras geométricas basicamente são triângulos, círculos, quadrados e retângulos. E as variações que elas têm, umas misturadas com as outras. As crianças, como eu disse, já sabem disso, porque quando elas desenham uma casinha, por exemplo, elas fazem exatamente isso aqui. Esse é o processo. Então, janela, quadrado, a porta é um retângulo, a maçaneta é um círculo e assim por diante. É exatamente isso que a gente vai fazer, só que aplicando nas coisas que a gente enxerga, porque a grande dificuldade ou o grande segredo está em aplicar essas formas em tudo que a gente vê em volta. E muita gente não faz isso, por isso que o principal é treinar a nossa visão. A primeira coisa é treinar a nossa visão para conseguir enxergar essas formas em tudo o que tem no planeta. E eu garimpei algumas imagens aqui para mostrar isso de forma prática. A gente está vendo um prédio aqui e só de bater o olho nele a gente começa a perceber vários retângulos e vários quadrados. É exatamente esse o nosso objetivo. Vamos começar aqui traçando para ver como é fácil desenhar um prédio quando a gente olha com esse ponto de vista. Porque geralmente a gente olha para um prédio desse, se eu te falasse agora para desenhar um prédio desse, você ia falar, mas eu não consigo, não sei desenhar e tal. Mas se eu te falar que ele é um monte de retângulo misturado, você vai conseguir entender. Olha lá, vários retângulozinhos. Aqui mais retângulos, uns de pé, outros uns na vertical, outros na horizontal, né? E aqui quadradinhos. Você concorda comigo que se eu fizer isso tudo aqui, eu vou ter um prédio? Deixa eu apagar aqui. Olha lá. Se eu continuar fazendo tudo isso aqui, eu vou ter um prédio. Ninguém duvida que eu vou conseguir fazer um prédio a partir de retângulos e quadrados. É exatamente esse o objetivo. E a parte mais difícil é treinar a nossa cabeça para entender isso. Essa é a parte mais difícil. Treinar a nossa visão para que toda vez que a gente olhe para alguma coisa, a gente consiga perceber onde é que estão as figuras geométricas e consiga aplicar isso da melhor maneira no papel. Olha lá. Se eu fizer em tudo aqui, ó, eu vou ter um prédio tranquilamente. Aí, óbvio, o exercício é a paciência, mas o conceito é exatamente o mesmo. Não vai mudar, não vai deixar de ser quadrados e retângulos aliados. Certo? Vamos para um outro aqui. Deixa eu apagar esse aqui. Vamos para um outro modelo. Ó. Agora já é uma coisa mais complexa. Um quarto. Como é que eu vou desenhar esse quarto, né? Como é que alguém consegue desenhar um quarto desse? Só de eu ter te falado que tudo no mundo é figuras geométricas, você já consegue identificar várias aqui, concorda? Você já deve estar se falando sozinho aí, todas as figuras geométricas que tem aqui. E tem mesmo, ó. Tem retângulo aqui, a cama é um retângulo também. Claro que tem a perspectiva, né? Ela está inclinada. Outro retângulo aqui, as almofadas quadrados. Aqui a gente tem um cilindro, né? Que nada mais é do que um círculo na ponta e um retângulo no meio. Mais retângulos aqui da cama. Aqui vários quadrados. Vários quadradinhos.
As caixas são outros quadrados. A tampa é um retângulo. A gente tem que subdividir todos os elementos. Na verdade, a gente desconstrói tudo que a gente vê no mundo e transforma em figuras geométricas. Olha lá, rodinha, círculo. Olha quantos quadradinhos tem aqui. Os bloquinhos. Círculo, a mesa. Aí, os banquinhos, círculos também. Os pés, retângulos. Um pouquinho meio com cara de trapézio, né? Porque a parte de cima é um pouquinho mais estreita. Mas são retângulos. A base vem de retângulos. É importante ter isso em mente também. Mesmo que o objeto tenha uma outra forma, a base dele vem de figuras geométricas. Tapete. Círculo também. Opa, deixa eu fazer melhor aqui. E quando a gente tira essa foto, a gente tem praticamente o quarto aqui. Vou fazer a parede aqui, ó, cortina. E o chão. Quando a gente tira essa foto aqui de trás, a gente tem praticamente o quarto montado aqui só com figuras geométricas. A nossa dificuldade não foi desenhar o quadrado, o retângulo, o círculo. A nossa dificuldade foi entender onde é que essas formas estão dentro desse cenário aqui. Isso é com tudo, até com coisas mais complexas. Vou dar outro exemplo aqui, que é um cavalo, por exemplo. A gente viu até agora figuras que são relativamente geométricas, né? A cama, a mesa, as prateleiras e tal. Agora, onde é que tem figuras geométricas aqui no cavalo? Esse é o nosso exercício diário, treinar para poder enxergar e encontrar essas formas em coisas que aparentemente não estão tão nítidas, né? Em objetos ou pessoas ou animais que não têm essas formas tão nítidas. Então, ó, basicamente como eu enxergo um cavalo na hora de desenhar. Ele tem a cabeça, ele tem o focinho, ele tem aqui no focinho, na verdade, né? Essa parte aqui é a extensão do focinho dele, vamos dizer assim. Ele tem aqui a narina, se é que é assim que chama. Tem o olho aqui, redondo também. E as orelhas são triângulos. Não é que são assim exatamente, mas a base, a forma geométrica que forma, né? Que serve de alicerce para essas formas do cavalo, são essas daqui. E aí, a partir disso, eu vou desenhar esse cavalo, depois aplicando técnica. Esse aqui é um método. Olha lá. Não dá para duvidar que isso é um cavalo. Ninguém vai discordar que isso é um cavalo. Óbvio que depois a gente aplica a técnica para transformar esse que era um círculo num olho, de verdade. Esse osso aqui, a gente faz todos os efeitos para transformar isso num cavalo real ou um cavalo de desenho, de acordo com o nosso objetivo. Mas o importante é entender exatamente essas formas e como elas podem ser úteis no desenvolvimento de qualquer desenho, qualquer coisa no mundo tem essas formas. Beleza, onde é que, agora que a gente está absorvendo isso, agora que a gente está entendendo esse conceito, como é que eu mostro isso para as crianças? Exatamente dessa maneira, não tem segredo. O que a gente tem que fazer é desconstruir ao exemplo mais simples possível, sabe? Ao mínimo de formas possíveis para que a criança entenda. Porque a criança vai conseguir desenhar círculos, triângulos, quadrados e retângulos. Isso ela vai conseguir fazer. Com treino, ela vai conseguir fazer cada vez mais círculos perfeitos, cada vez triângulos mais perfeitos, cada vez quadrados mais retinhos, cada vez retângulos mais retinhos. Isso é o treino. Mas se ela conseguir enxergar isso aqui em qualquer coisa, vai ficar muito mais fácil de entender. Porque criança é simplicidade. Não dá pra gente colocar muito efeito ou muito detalhe, porque não faz muita diferença. Quem assiste a Peppa sabe disso. O desenho da Peppa é um desenho simples, que parece até que foi feito por uma criança. Mas por quê?
porque daquele jeito a criança não tem dúvida. A criança bate o olho, ela sabe quem é o porco, quem é o cachorro, quem é o elefante, ela sabe exatamente só de bater o olho. É esse o nosso objetivo, é tornar aquilo o mais simples possível para que, primeiro, a criança consiga fazer, segundo, ela consiga entender, terceiro, ela não se sinta frustrada por não conseguir colocar no papel o que ela tinha na cabeça. Esse é o grande objetivo desse método aqui. Então, ó, vamos dar um exemplo prático agora, mais prático ainda, que é de um gato. Crianças gostam de bichinhos de estimação, aquela coisa toda. Esse gato, se a gente olhar para ele, a gente já consegue identificar várias formas geométricas aqui, e é exatamente isso que a gente vai fazer. Então, ó, vamos identificar primeiro. Eu vou fazer o traço aqui, mas o ideal é que a gente identifique isso na mente, né? Antes de desenhar. Mas se for o caso, se facilitar, pega fotos também de animais, de objetos, de qualquer coisa, coloca um papel vegetal em cima, transparente, e tenta encontrar as formas desenhando em cima mesmo, que nem eu vou fazer aqui. Mas basicamente, essa aqui são as formas do gato, certo? Círculo, 2 triângulos, aqui círculos, aqui um triângulo, aqui a gente tem o tracinho da boca, e aqui o corpo. Eu nem vou fazer o corpo todo, só pra gente entender o processo baseado no rosto. Olha só que legal. Se eu trouxer pra cá. A gente entendeu que as formas são essas, certo? Beleza, agora como é que eu desenho um gato para uma criança? Agora que eu sei que essas formas do gato são assim, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um círculo, vou fazer 2 triângulos, vou fazer os olhos, que como são círculos aqui eu posso fazer maiores para ficar mais fofinho. Olha lá, faço a pupila, né? O nariz, o focinho, eu sei que é um triângulo, então eu faço um triângulozinho aqui também. E puxo as linhas. Posso fazer um sorrisinho. Olha lá. E aí eu vou dando os detalhes que eu quero. Eu faço pelinhos. Aí vai de cada um, deixa a criança se divertir e fazer isso da melhor maneira. Olha que legal que ficou só usando esses conceitos. Eu só peguei aqui as formas e coloquei elas, distribuí elas de uma maneira que ficasse legal, que ficasse bonitinho para a criança poder fazer. Não tem pressão para fazer isso aqui desse jeito. Não tem estresse. O importante é entender para que quando a criança olhe para esse desenho, ela veja um gato. Ela não pode olhar para cá e ver um cachorro, porque aí a gente está atrapalhando ao invés de ajudar. Então ela tem que olhar para cá e ver um gato. E quando a gente começa a fazer isso com vários personagens, com vários elementos, vamos dizer assim, a gente vai criando um repertório muito maior para conseguir desenhar o que a criança quer e desenhar o que a gente quer também. Se eu fosse transformar esse gato aqui num coelho, qual seria a grande diferença? Orelha. Então, ó, seria o mesmo círculo, só que orelha, na verdade, seriam 2 triângulos aqui, ó, um em cima do outro. E o resto é exatamente igual. Só que aqui a gente põe os dentões aqui, ó. Olha lá. Quem é que discorda que isso aqui é um coelho? Cabelinho. Pelinho aqui. Aí, que legal. Não tem como discordar. Então, é treinar, ver essas formas em tudo, em tudo, em tudo. Começa a olhar em volta aí, a partir de agora, começa a perceber todas as formas geométricas que são base para tudo que você tem aí na sua casa. Pessoas, se a gente for olhar para uma pessoa, como é que é a cabeça? A cabeça é um círculo. Como é que é o corpo? O corpo é um quadrado. O tronco. E a partir disso, a gente vai, óbvio, melhorar essas formas. E a partir daí a gente consegue criar pessoas, criar desenhos de pessoas. O grande objetivo, na verdade, é fazer de uma forma que não fique dúvida. A criança não pode deduzir. Ela tem que ver e entender. Por que quando criança desenha
uma menina, ela faz assim. Cabelinho aqui. É isso aqui, né? Olha lá. Não dá pra ter dúvida que isso aqui é uma menina. Porque as formas estão muito claras. Mesmo que seja de palitinho, ó. Tem o vestido, que é a característica. Tem a Maria Chiquinha aqui, que é a característica. Então, a gente tem que entender essas características principais. No caso do gato, são as orelhas, que são triangulares. No caso do coelho, são as orelhas, que são maiores. No caso de um leão, por exemplo, que tem as mesmas formas de um gato. Mas como é que eu diferencio um gato de um leão? Ou de um tigre, né? Que o leão ainda tem a juba. Mas de um tigre, mesmo esquema. Ó. Eu vou fazer as orelhas do tigre aqui. Só que eu faço um nariz maior. Então é entender essas características. E aí, óbvio, tem todas as manchinhas do tigre aqui. Mas é entender essas características. E isso é treino, isso não é da noite pro dia. Treino de observação e treino de aplicação. Colocar isso no papel, 5 minutinhos por dia, que a gente pegar, hoje vamos desenhar cachorros, hoje vamos desenhar coelhos, hoje vamos desenhar ratos, hoje vamos desenhar prédios, hoje vamos desenhar casas, enfim. Treinar muito, eu vou falar muito isso, eu sempre falo isso nos cursos, que é treinar demais a observação, treinar o jeito que a gente enxerga as coisas e treinar o jeito que a gente aplica o que a gente observa aqui. É assim que a gente vai conseguir colocar qualquer ideia que a gente tiver no papel. E quando os filhos, os sobrinhos, os amiguinhos vierem pedir, desenha pra mim um dragão, a gente vai saber como desenhar. Por quê? Porque a gente vai ter observado, a gente vai ter aplicado e a gente vai ter a ideia de como desconstruir essas figuras, por mais complexas que sejam. A gente vai conseguir desconstruir e transformar elas em figuras geométricas muito simples, círculos, triângulos, quadrados e retângulos. Na próxima aula eu vou mostrar como é que a gente aplica isso em personagens que as crianças gostam muito, porque isso vai trazer entretenimento também. Elas vão aprender a desenhar os personagens que elas gostam, né? E aí vai ser muito mais divertido e vai ser muito mais legal de fazer. Vamos lá!